uma vez com respeito à profecia da figueira, que é Israel. Israel já floresceu, a figueira já deu seus figos. Isso está registrado no livro de Cantares. A figueira brotou, a figueira foi cortada no ano de 73, foi expulso da sua terra, eles foram levados para a Europa, foram massacrados por Adolf Hitler e 6 milhões de judeus nas câmaras de gases. Mas Yael falou que isso ia acontecer com eles, que eles iriam cair ao fio da espada quando eles estivessem na Europa. E o Brasil foi um dos países que recebeu esses judeus que foram perseguidos por Adolf Hitler, mas uma grande maioria morreu na Europa, para cumprir a profecia. Eles perseguiram a Yalcha, entregou Yalcha na mão dos romanos, Yalcha foi morto por eles, porque tudo isso era um plano do Criador para que Yael pudesse alcançar os gentios que somos nós, para que a igreja do Mashiach fosse formada. Só que tem um tempo para a igreja do Mashiach ser formada. Tem um número exato e tem um tempo. O tempo é de 2.000 anos. Nós sabemos disso, nós já fizemos vários estudos aí, onde eu mostrei lá, por exemplo, aquela parábola do bom samaritano lá, que entregou 2 denários lá, o dono da hospedaria, cuidar daquele homem que estava ferido. Ele não entregou 3 denários nem 5 denários, ele entregou 2 denários. Cada denário equivale a um dia de trabalho. 2 denários equivale a 2 dias de trabalho. Um dia para o Criador é como 1.000 anos. 2 dias, então, são como 2.000 anos. Então, Mashiach mostra que o tempo para poder ele voltar e restaurar a terra e estabelecer o milênio é de 2.000 anos. E ele deixou sinais para nós entendermos quando é que os 2.000 anos estaria próximo de findar. Ele deixou sinais, como essa profecia aí do bom samaritano. Então, o que nós temos que fazer? Voltar lá atrás, procurar saber em que ano que Yalcha morreu. Hoje nós vamos ver aqui alguns documentos aqui que nos dá essa orientação para nós sabermos em que ano que ele morreu. Ali alguns falavam por volta do ano 30, até no máximo o ano 31. Então, se é até no ano 31, com mais 2.000 anos, 2031, fecha-se os 2.000 anos. Aí o que acontece então, irmãos? Quando Israel foi expulso da sua terra, que Yalcha falou que ia trazer eles de volta para a sua terra, nós conseguimos ver a profecia se cumprir na profecia do capítulo 37 de Ezequiel. Agora nós estamos vendo acontecer a profecia do capítulo 38 e 39. Está acontecendo diante dos nossos olhos. A guerra de Gog, ela tem tudo para acontecer agora. E nós cremos que junto com essa guerra de Gog vai haver o arrebatamento do filho varão, para poder dar início à tribulação do anticristo, o antimachia, governar essa terra durante 7 anos, que nós queremos que é Emmanuel Macron. Então, eu vou ler outro versículo aqui, onde fala dessa tribulação que vai vir sobre a nação de Israel. Livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, diz assim: Ai, porque este é o grande dia, não há outro semelhante a ele. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Então, Yael abandonou Israel durante um tempo, 2.000 anos. Mas agora está chegando a hora dele voltar a tratar com a nação de Israel novamente. Esses 7 anos de tribulação vai vir para toda a terra, vai vir para a terra inteira. Mas essa tribulação, ela é exclusivamente para Israel. Yael estabeleceu esses 7 anos de tribulação para poder tratar com Israel, porque eles mataram o seu filho, pregou ele no madeiro. Então, o sofrimento deles ainda não chegou ao fim. Eles foram massacrados pelos romanos, os romanos destruíram o templo, matou as mulheres grávidas, fez um estrago ali, o imperador Tito, mas ainda não chegou no limite o castigo deles. O castigo deles ainda está por vir. Por quê? Porque até hoje eles não aceitam Yalcha como Salvador. Eles cospem nas câmeras e falam que aquele que teve lá era um bastardo, que aquele lá não é o Messias, não é o Mashiach. Então, Yael vai tratar com eles, vai pesar a mão sobre eles. E no livro de Ezequiel, no livro de Zacarias, fala que no final da tribulação, Yael vai derramar um espírito de graça e de súplica sobre eles, e eles vão clamar pelo unigênito, pelo Filho do Eterno. Aí eles vão reconhecer que aquele que esteve lá é o Salvador. Então, Yael destinou a tribulação exclusivamente para Israel, mas todos os ímpios vão passar por ela também, e a maioria vai ser exterminado na volta de Yalcha. Então, o que acontece, irmãos? A primeira coisa que nós temos que entender, que eu já fiz aqui vários vídeos falando sobre isso, é o que está registrado no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante, diz assim: Pois o Mashiach morreu de uma vez para sempre, pelos pecados, um justo pelos injustos,
a fim de conduzir vocês ao Criador. Ele foi morto na carne, mas recebeu vida no Espírito. E assim ele foi e pregou os espíritos em prisão, que tinham sido desobedientes, quando o Criador esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto se construía a arca. Aí diz assim, a saber, 8 pessoas foram salvas. Então, o que acontece, irmão? Eu já falei sobre isso aqui e vou trazer mais uma vez, porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso no YouTube. Ninguém nunca comparou a Arca de Noé com a nação de Israel. A Arca de Noé, ela representa a nação de Israel. A Arca de Noé representa a nação de Israel. Enoque foi tirado antes da ira do Eterno cair sobre a terra, antes do dilúvio chegar. Enoque representa a igreja de Filadélfia. Enoque representa a igreja fiel. Lá diz que Enoque foi arrebatado para não ver a morte. E ele foi arrebatado antes do juízo do Eterno chegar. Ele viveu 350 anos, se eu não me engano. Ele poderia ter vivido 900 anos, 800 anos, como Noé viveu, mas Enoque viveu 365 anos. Agora que eu lembrei, 365 anos. Então, o que acontece? Enoque representa a igreja fiel. Noé, ele é um tipo do Machia, porque ele foi chamado de justo. Ele era um homem justo, então ele estava dentro da arca. Então ele representa o próprio Salvador também, junto com aquele povo ali que foi salvo junto com ele, mais 7 pessoas. E a arca representa o Estado de Israel. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso na Escritura. Então o que acontece? Eu resolvi pesquisar, na época eu resolvi pesquisar para ver quanto tempo Noé teria levado para construir a arca. Aí quando a gente vai lá no pesquisar, a gente consegue ver que quando Noé gerou a Sem e Cã, ele tinha 500 anos. Sem, Cã e Jafé. Aí quando você dá um desconto, porque eles começaram a construir a arca, os 3 homens junto. E Al esperou seus filhos crescer, casar, para depois começar a construir a arca junto com ele. Então, 500 anos. Suponhamos que o mais velho tinha 25. Se nós colocarmos o mais velho com 25 e a mãe deles dando a luz de 2 em 2 anos, nós vai baixando 23, até chegar aqui 21 ou 20 ou 19 anos no máximo. Então, se eu somar 520 menos 25, eu vou ter 75 anos para ele construir a arca. É por isso que vários estudiosos dos Estados Unidos, que gostam de pesquisar sobre a questão da história, então, esse documento, por exemplo, são vários documentos, nem vou mostrar todos aqui, mas aí você pode ver, a visão provável é que levou, no máximo, 75 anos para construir a Arca de Noé. Aí lá embaixo ele até dá lá, que ele fala que eu falei lá, o filho mais velho com 25 anos. Aí amadurecesse, se casasse, então Noé teria no máximo 75 anos para construir a Arca. Então, irmãos, são vários documentos desses aí, e todos chegaram a essa conclusão, que ele levou 75 anos para poder construir a arca. E o que acontece, irmão? Hoje nós sabemos que Israel está com 75 anos. Da mesma forma que Israel é o relógio que marca o tempo do fim, é igual eu pedi para colocar a capa da live aí, coloquei o relógio chegando à meia-noite já. Israel é o relógio que marca o tempo do fim. Então Israel, ele mostra quando é que a tribulação vai iniciar. Então, tudo indica que é nesse ano, porque Israel está com 75 anos que está sendo construído, o Estado de Israel. E o Estado de Israel se tornou o país mais potente do Oriente Médio. Israel tem até bomba atômica. Nenhum daqueles países vizinhos ali fica tudo louco para poder tentar, querer invadir Israel, mas não tem coragem. O Irã não tem coragem de bater de frente com Israel sozinho. A Turquia não tem coragem. A Síria, a Líbia, nenhum daqueles países não tem coragem. Por isso que eles precisam do aval e do apoio da Rússia para poder descer contra Israel. Israel já ganhou várias guerras. A Guerra dos 6 Dias foram 12 países contra Israel. Israel arrebentou 6 países em 6 dias. A ONU teve que intervir, senão Israel arrebentava o resto dos países tudo. Sem contar que eles já parecem que eles já têm em mente que Israel não luta sozinho. Tanto que o nome Israel significa aquele que luta com o Criador. Então, o que acontece, irmãos? Ial prometeu que não ia deixar ninguém expulsar eles do país deles mais quando eles voltassem para sua terra. Toda aquela ciência, aquela tecnologia que eles têm ali, tudo aquilo ali vem do Criador. O Criador permitiu eles ter essa inteligência para poder fazer todo aquele armamento, aquelas defesas de antibicho, tudo que eles têm ali é tudo à mão. Eu vejo que é a mão
mundial na vida deles, porque senão aqueles outros países já teriam varrido eles do mapa. Israel são 8 milhões de judeus. Olha os muçulmanos, quantos milhões de muçulmanos que não tem no mundo. Então, o que acontece? Yahshua, ele nos mostra isso. Ele falou, será como nos dias de Noé. Então, nós temos que voltar lá em Gênesis para entender tudo o que aconteceu lá em Gênesis, para nós entendermos o que vai acontecer no final dos tempos. Será como nos dias de Noé? Nos dias de Noé, os homens haviam se multiplicado sobre a face da terra. Se eu pegar um livro como esse aqui, e for lá ele, o que diz aqui? Ó? O homem multiplicou-se, encheu a terra. Nos dias de Yahshua, a população mundial era de aproximadamente 250 milhões. Foram necessários 1.600 anos para chegar a 500 milhões. 80 anos mais tarde, em 1930, a população do mundo havia dobrado. Menos de 50 anos depois, era já quase 4 bilhões. E seremos 8 bilhões daqui a menos de 20 anos. Agora nós já somos 8 bilhões de seres humanos em cima da Terra. Então tá igual nos dias de Noé. Porque na época de Noé, os homens haviam se multiplicado sobre a face da Terra. A violência era demais. A violência era tamanha que os homens matavam para poder ver a pessoa morrer. Então o que acontece, irmãos? Quando nós voltamos lá na arca, tá tudo ali, registrado ali. Noé, quando ele entrou dentro da arca, ele entrou e ficou 7 dias dentro da arca. Para que ele ficou esses 7 dias dentro da arca? Representando os 7 anos que Israel vai ficar dentro do Estado de Israel, passando por todo esse flagelo, toda essa tribulação, toda essa aflição que eles vão passar. Noé passou, junto com a sua família, toda aquela tribulação, a ira do Eterno caindo. Porém, eles foram protegidos dentro da arca. Israel será protegido dentro do seu país. Apesar que muitos vão correr para os montes, para as montanhas, mas é dentro do Estado de Israel que eles vão ser protegidos das guerras que vai vir contra eles. A primeira vai ser agora a guerra de Gog. A última é a guerra do Armagedon. No finalzinho do Apocalipse, todos os países, 90% dos países do mundo vai se voltar contra Israel quando Yahshua vai descer para poder dar o livramento. Então, está tudo registrado na história da Arca de Noé. E o que nós temos que entender é quanto tempo que Noé levou para construir a arca. E tudo indica que foi 75 anos que ele levou para poder construir a arca. E agora Israel completa 75 anos. Seria isso coincidência? Será que seria mais uma coincidência? Então, irmãos, a arca era o testemunho que apontava para o tempo do fim. A figueira, o Estado de Israel, é ela que aponta para o tempo do fim, mostra quando é que o tempo do fim vai chegar. Foi cortado no ano 73, brotou no ano de 1948. Daqui a pouco eu vou mostrar outra questão sobre o ano de 1948 dos irmãozinhos, e mais uma vez o ano 75, o número 75 aí. Então, se nós olharmos, irmãos, a arca, quando Noé saiu da arca, ele entrou num novo mundo. Para ele era como se fosse um novo mundo. O mundo, Yahweh colocou um arco-íris, fez uma aliança com ele, e aí a arca parou no Monte Ararat, começou tudo do zero, tudo novo para eles. Então a arca introduziu eles no novo mundo. A arca é o Estado de Israel, que mostra quando é que vai iniciar o novo mundo, o milênio, quando é que Yahshua vai voltar para estabelecer esse novo mundo, o milênio, para nós poder reinar juntamente com ele. Se nós olharmos a história das arcas, por exemplo, 3 arcas. A primeira, Noé. A segunda, a arca feita de junco, onde colocou Moisés dentro. Moisés também era um tipo de libertador, era um tipo do Machia, do Salvador, que libertou Israel do Egito. Ele era um tipo do Machia. Moisés foi chamado de o homem mais manso que teve na terra. Então ele era uma tipologia de Yahshua. E ele foi o libertador do povo de Israel do Egito. E ele foi colocado também dentro de uma arca. Então Noé representava Yahshua, Moisés representava Yahshua, a arca da aliança com o Velho Testamento, com a palavra do Eterno dentro da arca da aliança, representava Yahshua, que Yahshua é a palavra de Yahweh, está no livro de Apocalipse, capítulo 19, fala que ele é a palavra do Eterno. Então a palavra do Eterno estava dentro de onde? Dentro de uma arca.
E aí Josué carregava aquela arca junto com aquele povo. A arca tinha que ir na frente para eles poderem ganhar a guerra. Então a arca, a história da arca, ela não está só lá com Noé, não. Está com Noé, está com Moisés, está com Josué. Josué, quando foi entrar na terra da promessa, na terra de Canaã, que representa o milênio, quem foi na frente? A arca da aliança. Ali, aquele córrego ali, aquele rio, ele teve que abrir para poder eles passar. Na hora que eles tocou o pé no rio, o rio se abriu e eles passaram para entrar na terra de Canaã. Ganhava todas aquelas vitórias porque eles estavam com a arca estava junto com eles. A arca também representa o próprio Mashiach, representa Yahushua. Então, a arca introduziu eles aonde? Na terra de Canaã. Introduziu eles na terra que representa o milênio. Então, quando nós olhamos a arca de Noé, olhamos o Estado de Israel, nós entendemos que nós estamos no final dos tempos, porque Israel está com 75 anos. E Alche diz que quem vê essa figueira brotar, essa geração não passaria. E depois vem os Salmos e diz que uma geração é de 70 a 80 anos. Então nós estamos dentro da profecia, 70 a 80 anos. E tudo indica, então, que a tribulação vai começar com 75 anos agora. Então, irmãos, são várias passagens. Se eu pegar aqui, deixa eu só pegar aqui. Uma outra questão, vou até ler aqui, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Eu creio que seja uma profecia muito forte, essa passagem aqui também. Aqui ele diz aqui, ó. Deixa eu só pegar o versículo aqui. Aqui, ó. Abraão partiu, como lhe disse Ial, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando deixou Arã. Abraão partiu para a terra de Canaã. Abraão tinha 75 anos. Yeah. 75 anos tinha Abraão. Aí, o que acontece, irmão? Abraão é o pai dos judeus. Porque de Abraão veio Isaac. De Isaac veio Jacó. E Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Então, de Abraão veio Israel, veio a nação dos judeus, dos Yaldim. Então, Abraão representa a nação de Israel, representa os judeus. Só que o texto aqui é tão tremendo que está dizendo que Abraão subiu para a terra de Canaã quando ele tinha 75 anos. E esse texto é tão forte que quando nós vimos aqui, deixa eu entrar aqui de novo aqui, vou tentar compartilhar aqui. Se eu pegar aqui, ó, nascimento de Ló, nascimento de Abraão, 1948. Tá aí, ó, embaixo, irmãos, para conferir aí. Nascimento de Abraão, 1948. 1948 nasceu Abraão. Agora, o que acontece? Quem nasceu em 1948? O Estado de Israel nasceu em 1948. Oswaldo Aranha, brasileiro. 14 de maio, nasce o Estado de Israel. Será que é coincidência? Não. Porque Abraão representa a nação de Israel. Abraão nasceu em 1948 e subiu para a terra de Canaã com 75 anos de idade. Por que ele subiu para Canaã com 75 anos de idade? Eu vejo que é o Criador nos mostrando que todos os judeus vão subir para a terra de Canaã agora que Israel completou 75 anos. Por quê? Porque se o anticristo, o anti-Machia, assinar o acordo de paz, todos eles vão subir para a terra de Israel, dizendo que o Machia deles está lá agora. Então, todos eles vão voltar para lá. E eles têm que estar lá dentro do Estado de Israel para a hora que começar a tribulação. Da mesma forma que Noé tinha que estar dentro da arca para Ial derramar a ira dele sobre a terra. Então, para Ial derramar a ira dele sobre a terra, os judeus têm que voltar para a sua terra em massa. E esse ano, agora, 2023, voltou não sei quantos mil judeus, voltou de uma vez para. Então está voltando tudo. E vai voltar tudo, eu creio que vai voltar tudo agora esse ano, porque acontecendo a guerra de Gog, o anticristo, o anti-Machila, assina um acordo de paz. Todos os judeus têm que voltar para lá. E os judeus voltando agora, com 75 anos, o que teria que acontecer? O nascimento do filho varão. Por isso, no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim: por isso ele os abandonará. E Ial abandonou eles, quando eles mataram Ial.
Por isso ele os abandonará, até o tempo em que a parturiente dará à luz. Aí, a mulher do Apocalipse 12. Então o resto dos seus irmãos voltará para os israelitas. Ele se erguerá e apacentará o rebanho, pela força de Al, pela glória do nome do seu Criador. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Logo após os 7 anos, Yahshua volta e estabelece o reino na terra e será grande em toda a terra. Mas aqui o texto está dizendo que quando eles forem para voltar para a terra deles, a primeira coisa que vai acontecer é o nascimento de uma criança, o nascimento do filho varão do Apocalipse 12, que é a igreja fiel, a igreja de Filadélfia. Então, Abraão não nasceu em 1948, não foi por acaso, não, é porque ele representa a nação de Israel. E ele subiu com 75 anos, não é à toa, porque Israel agora está completando 75 anos, igual Noé levou para construir a arca com 75 anos. Por isso que eu estou falando, tem toda a possibilidade da guerra de Gog acontecer agora em abril. Tem toda a possibilidade da Rússia descer. Essa semana, a Rússia fez uma reunião com aqueles grupos lá, que eu nem posso falar aqui a palavra, senão eles derrubam até a live. Mas é o grupo do Hamas, aquele outro grupo que tem lá. A Rússia reuniu com eles para poder resolver a questão da guerra lá, porque está acontecendo um massacre lá. Porque eles falam que está acontecendo um massacre lá, e já morreu mais de 30 mil, mas quem deu esse número foi o Hamas, não foi Israel. E aí, até o Brasil, o Lula está entrando no meio pedindo para poder fazer Israel parar com aquele massacre. Então, o mundo está clamando para alguém intervir. Tudo indica que a Rússia vai entrar com esse dilema, dizendo que vai acabar com aquela guerra para poder socorrer os palestinos. Mas nós sabemos que a Rússia vai descer para poder fazer despojo. Não é para poder. Não vai descer, não é para poder acabar com a guerra, porque eles nunca gostou de Israel. Até aquele armamento que teve na Guerra dos 6 Dias, tudo foi dado pela Rússia. Então, Vladimir Putin, eu lancei vários vídeos onde eu falei lá atrás, em 2017, eu falei Macron, Emmanuel Macron, Papa Francisco, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu. Eu falei num vídeo muito antigo lá atrás que eu fiz, no primeiro canal que nós tínhamos lá, eu falei que esses 4 homens eram os 4 homens que iriam estar dentro da tribulação. Emmanuel Macron, Papa Francisco, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu. Depois Benjamin Netanyahu saiu fora, aí todo mundo falou, mas ele saiu fora, como é que ele vai ser? Agora ele voltou de novo. Por quê? Porque tem um vídeo de um rabino aí falando que ele tem que fazer alguma coisa para poder trazer o Messias rápido, que ele deveria agir para poder trazer o Messias rápido. רק לבקש את זה בכל העניינים. גם האישיים, גם הלאומיים. בזמן שישראל לאחרונה ניתצו כמה עניינים. התפתחו כמה. מה שלא יאות, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו במה ידיעתו. ועושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגלל עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בצורה טובה. זה שמחה וטוב לבו. כדי שחסידים מקפידים שכל ימנים יהיו שמחה. בצורה טובה, הצלחה רבה. E ele agiu e está agindo agora. Ele está pesando a mão nos muçulmanos lá, no grupo do Hamas, e já falou que não vai parar enquanto não eliminar todos eles. Então, o que acontece? Aquela guerra não tem cara que vai parar agora. Então, tudo indica que esses personagens aí logo estará dentro da tribulação. Eu peguei aqui alguns resposta astronômica. Eles falam que Yahshua possa ter morrido nesse ano, o ano 31, uma sexta-feira, 15 de Nissan. Documento. Então, é aquilo que nós estamos falando. Se Yahshua morreu nesse ano aí, que tudo aponta para isso, mais 2.000 anos, nós chegamos em 2031. É onde ele falou que daria os 2 denários. E esse ano 31 também encaixa perfeitamente com a parábola da... Se eu acho um apagador que eu não sei onde eu coloquei. Esse
Ano 31 encaixa perfeitamente com a profecia das 70 semanas, que eu mostrei lá, que do ano 31, e Alcio morreu no ano 31, até a Guerra de Massada, são 42 anos, que é igual a 73 anos. Quem não assistiu o vídeo, assista lá, que vai entender sobre as 70 semanas que nós mostramos lá, que encaixa perfeitamente. E Alcio morreu na semana de número 63, mais 6 semanas são 79 semanas. Elas se cumprem no ano 73, na Guerra de Massada. Então, tudo está perfeitamente calculado, irmão. Tudo está alinhado para acontecer agora esse ano. Tem um documento aqui, ó, que eu gostaria de colocar na tela para os irmãos também, que eu achei muito interessante. Olha esse documento aí. E olha o que está escrito nele. Nós já fizemos vários vídeos aqui falando que são 6.000 anos que Ial deu para poder concluir a redenção do homem, a partir da queda de Adão lá no Jardim do Éden. No dia 15 de Nissan, começou a contagem do calendário do Criador. 6 dias trabalharás o homem, e no 7º descansarás. 6 anos plantarás a terra, e no 7º deixará a terra descansar. Então, são 6.000 anos. No 7º milênio, é o milênio do descanso, onde a terra vai descansar por 1.000 anos, quando Yahweh vai reinar 1.000 anos na terra. Então, nesse documento está aí, ó. De acordo com fontes judaicas clássicas, o ano hebraico 6.000 marca o último momento para o início da era messiânica. O Talmud, Mitrax, declara que a data em que o Messias aparecerá é de 6.000 anos a partir da criação. Na verdade, é 6.000 anos a partir da queda do homem, né? Nós cremos que nós estamos chegando nos 6.000 anos. Por quê? Porque esse calendário, já mostrei várias vezes, o calendário dos caraítas, está com 5.994 anos agora. E o que acontece? Em 2031, então vai estar fechando o tempo. Então, irmão, são muitas evidências do calendário caraíta, a profecia das 70 semanas, a profecia das 2.300 tardes, lá que nós mostramos lá, que tem tudo aponta para poder Roma ter surgido no ano 269, mais 2.300, mais 2031 são 2.300 anos. E aqui, ó, sobre a guerra aqui, ó, aqui. Repressão de Israel durante Ramadã é golpe no coração de muçulmanos, diz especialista. O Ramadã vai começar agora dia 10 de outubro. É uma festa que os muçulmanos faz jejum e comemora lá, na terra deles. Então, todo ano é a maior bagunça quando chega nessa época aí. Ó. Dá trabalho demais para a nação de Israel esse pessoal aí. E aí tem tudo, então, indica que agora que o bicho vai pegar. É nesse Ramadã agora que a coisa vai pegar feia. E se Israel bombardear eles nesse Ramadã agora, na festa deles, eu creio que a vingança vai vir, porque eles vão querer atacar Israel na Páscoa, em abril, na Páscoa, dia 23 de abril. Dia 22 de abril começa a Páscoa. Então, eu acredito que eles vão querer atacar Israel na Páscoa. Por quê? Porque se Israel atacar eles no Ramadã, que Israel já está atacando. Se Israel não parar, eu creio que eles vão querer vingar, porque Israel não respeitou a festa deles agora, que é uma das festas mais sagradas, se não for a mais sagrada. Então, a profecia das 70 semanas, ela aponta que a última semana de Daniel, a semana de número 70, ela está para ter início agora, dia 23 de abril. E aí eles já prepararam todo o cenário, colocaram o Emanuel lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, colocou esse nome Emanuel lá, por quê? Porque esse nome aí já está registrado lá em Isaías, capítulo 7 e capítulo 8. Então, não vai ter dificuldade alguma para eles receber a besta do Apocalipse com esse nome. Emanuel, igual eu já mostrei vários vídeos aí, é bem aceito no Espiritismo, porque Chico Xavier, ele recebeu um demônio lá chamado Emanuel. Lá em Israel, eles aguardam lá a criança nascer com esse nome até hoje, que nunca apareceu uma criança com o nome de Emanuel. Isaías 7, versículo 14. E dentro do cristianismo, eles introduziram esse nome aí, Emanuel, para poder já apresentar a besta no final dos tempos. Quem vai apresentar é o Papa Francisco. Dentro do cristianismo, introduziu a besta dentro do cristianismo. Então, o mundo inteiro está adorando o Emanuel, achando que está adorando o Salvador. Na verdade, está adorando a besta do Apocalipse. Eu vou pegar aqui, irmão, uma passagem aqui. Tem um irmão aí que ele está no Rio de Janeiro, ele está trazendo um entendimento para mim, aí com respeito
ao dragão vermelho do Apocalipse 12, que nós já trouxemos em vários vídeos falando sobre Nibiru,